características. Nós vamos iniciar com as penicilinas. Eu falei para vocês que é um antibiótico adequado para tratar as infecções odontogênicas. Professor, o áudio está muito ruim. E agora? Tá meio distante, não tá dando para entender. E agora? Parece que tá dando tipo um eco. E agora? Melhorou. Melhorou? Sim. Então tá. As penicilinas, elas na verdade são um grupo de antibióticos, tá certo? Bactericidas. Vocês lembram que eu expliquei para vocês o que é o termo bactericida? Ela mata as bactérias, né? Você tem antibióticos que são bactericidas e bacteriostáticos. Os bacteriostáticos inibem a procriação bacteriana, certo? Então, a gente deve, de princípio, optar por antibióticos bactericidas. Então, as penicilinas são bactericidas. Como que elas agem? Elas não deixam formar ou deixam formar uma parede celular bacteriana defeituosa, certo? Então, aquelas pontes de peptoglicanos que unem as paredes bacterianas, das paredes celulares bacterianas, são destruídos, né, são inibidos, e com isso a parede celular fica defeituosa. Então, como é que a penicilina age? Ela inibe, né, ou ela interfere na formação da parede celular bacteriana. A parede celular da bactéria fica com defeito. Da bactéria formada, não. Das que vão ser formadas a partir da bactéria mãe. Ok? Esse é o mecanismo de ação das penicilinas. Alguma dúvida? não, tranquilo. Beleza. Eu falei para vocês na aula passada, são fármacos de primeira escolha para tratar as infecções odontogênicas. Por quê? Porque tem um espectro adequado, porque são bactericidas, porque são de baixo custo, certo? Então, isso justifica as penicilinas como primeira opção para tratar as infecções odontogênicas. Beleza? As penicilinas têm só um problema sério. Algumas pessoas são alérgicas e não podem tomar a penicilina. Então, a literatura fala que de 1 a 10% dos pacientes são alérgicos às penicilinas. Fora isso, ela não dá outros problemas mais graves. Por quê? Porque ela vai agir na parede celular bacteriana e as células humanas não têm parede celular bacteriana. Então, as reações adversas praticamente inexistem em doses convencionais. Qual que é o problema que as penicilinas apresentam? Reações alérgicas. Deixa eu colocar para gravar aqui, que eu acho que eu esqueci de botar para gravar. Só um minutinho. Alguma dúvida até agora? Tranquilo. Ok. Deixa eu colocar para gravar. Bom, aí vamos começar então a mostrar quais são as penicilinas. A primeira é a chamada penicilina G.
penicilina G é muito parecida com a V. A diferença é que a V é dada por via oral. A G não pode ser dada por via oral. Ou ela é injeção intramuscular, ou ela é injeção endovenosa. Então, nós temos 3 penicilinas G. A G cristalina ou G aquosa, essa pode ser dada na veia e no músculo. Penicilina G cristalina e G aquosa. G-procaína, G-benzatina só podem ser dadas no músculo. Ok? Repetindo, eu tenho a G cristalina ou G aquosa, que pode ser dada tanto no músculo quanto na veia. G-procaína, G-benzatina só no músculo. Beleza? Entenderam? Penicilina V, dada por via oral, que é a fenoximetilpenicilina, também chamada de penicilina V. Essas 2 penicilinas, elas não pegam bactérias que produzem beta-lactamase. Quem que produz beta-lactamase? Staphylococcus aureus. Na boca, eu não tenho Staphylococcus aureus. Eu tenho Staphylococcus aureus aonde? Na pele, nas glândulas salivares, no seio maxilar. Certo? Então, quando eu tenho infecções nessas regiões, aí eu não posso dar a penicilina pura. Eu tenho que fazer associações ou então mudar o antibiótico. Ok? Esse é um problema das penicilinas G e V. Onde tem estafilococcus, ela não age. Só que dentro da boca eu não tenho estafilococcus. Ok? Beleza? Vocês têm alguma dúvida aqui? Olha só, elas são ativas para bactérias gram-positivas, que é a maioria das bactérias que produzem infecções odontogênicas. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? O que que difere a penicilina G da V, além dos modos de aplicação? Nada, o espectro é praticamente o mesmo. Entendeu? Entendi, obrigada. Você não tem diferença. A diferença é só na via de administração. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? O que são essas Oi. beta-lactamases? Quem quer perguntar? O que são beta-lactamases? Fala mais alto, bem, por favor. O que são beta-lactamases? São enzimas que algumas bactérias produzem que são capazes de destruir a penicilina. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre virulência bacteriana? A bactéria produz beta-lactamase, ela tem virulência. Ela é mais virulenta. Tanto a penicilina G quanto a penicilina V são excretadas pelo rim.
Então, farmacocineticamente, elas são muito parecidas. A diferença está onde? A diferença está na via de administração. Ok? Olha lá. O que está escrito aí? Tá vendo? Penicilina V é dada por via oral. Penicilina G é dada por via parenteral. G cristalina, que eu falei para vocês que é a G aquosa ou G cristalina, é a única que pode ser usada no vaso intravascular. Aí você tem G-procaína e G-benzatina. Essas duas, que é a famosa benzetacil, né? A G-benzatina. Essas duas não podem ser feitas no vaso, senão dá embolia. Elas são feitas aonde? Muscular. Ok? Alguma dúvida, gente? Eu coloquei as informações mais importantes, estou indo de maneira bem pausada, para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Tudo certo. Beleza. Aí você tem um outro grupo de penicilinas. Essas penicilinas aí, elas foram produzidas para destruir os estafilococos. Lembra que a penicilina G e a penicilina V, elas são inativas contra os estafilococos? Essas penicilinases resistentes, elas são ativas. Então, elas são chamadas de penicilina de espectro programado. Olha o nome delas aqui, ó. Anti-estafilocócicas. Meticilina, oxacilina, diclosaxilina, nafcilina. Essas aqui são chamadas de penicilinase resistentes. A beta-lactamase é uma penicilinase. A gente vai usar esse antibiótico com frequência? Não, porque na boca eu não tenho Staphylococcus aureus, certo? Eu vou ter infecções de pele, infecções de glândulas salivares, infecções do seio maxilar. Então, são antibióticos de segundo plano. A princípio, não se usa. Ok? Essas são chamadas de penicilinase resistentes. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, vamos para frente então. Um outro grupo que todo mundo conhece, né? Amoxicilina e ampicilina. Essas duas aqui, elas são chamadas de amplo espectro, susceptíveis à penicilinase, ou seja, elas não pegam estafilococos. Qual que é a diferença da amoxicilina e da ampicilina para a penicilina G e V? Essas duas aqui, elas têm um espectro aumentado. Aumentado para pegar qual tipo de bactéria? Gram-negativa. Porque a penicilina G e a penicilina V só conseguem destruir gram-positiva. Então, observem que o nome fala praticamente o que é o antibiótico. Penicilina de amplo espectro, ou seja, eu ampliei o espectro de gram-positivo
para gram positivo e gram negativo. Só que ela continua suscetível à penicilinase. Se vocês forem pelo nome, vocês nunca vão esquecer. Exemplo, amoxicilina, ampicilina. Qual que é a diferença da amoxicilina para a penicilina G? A amoxicilina tem um espectro ampliado para a bactéria gram-negativa. Entenderam? Beleza? Ótimo. Querem perguntar alguma coisa? Repete essa parte aí da diferença das duas. Da amoxicilina para a penicilina G, Isso. a amoxicilina tem um espectro ampliado para bactérias gram-positivas e gram-negativas. A penicilina G só pega quem? Gram-positivo. Amoxicilina e penicilina G não pegam estafilococcus. Por quê? Porque elas são suscetíveis à penicilinase, que é a beta-lactamase. Essa classificação da penicilina, ela é muito pedagógica, porque ela ensina as principais características das penicilinas. Ok? Dúvidas? Agora você tem aqui, a penicilina de amplo espectro, suscetíveis à penicilinase ainda. Amoxicilina, aqui está comparando amoxicilina com ampicilina. As duas, qual que é a diferença? A amoxicilina tem melhor biodisponibilidade. A amoxicilina você pode tomar ela com o estômago cheio, com o estômago vazio. A absorção dela é melhor do que da ampicilina. E a ampicilina está mais associada ao surgimento de racho cutâneo, né? São aquelas manchas vermelhas na pele. Então, as duas são diferentes aonde? Na biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? A quantidade do fármaco que chega inalterado na corrente sanguínea. Tanto a amoxicilina quanto a ampicilina são excretadas pelo rim. Dúvidas? Aí o próximo grupo, olha só o nome, penicilinas associadas com inibidores de beta-lactamase. Aqui eu já resolvo o problema da beta-lactamase, que é, quais são? Amoxicilina com ácido clavulânico, que é o clavulin, amoxicilina com sulbactam, ou ampicilina com sulbactam. Ou ampicilina com sulbactam, ou amoxicilina com ácido clavulânico, ou sulbactam. Aqui eu já associo, ó. Aqui já é uma associação, amoxicilina e ampicilina, com os inibidores de beta-lactamase. Quais são eles? O ácido clavulânico e o sulbactam. Então, aqui eu consigo pegar o gram positivo, o gram negativo e o estafilococcus. Beleza? Vocês observam que o grupo de antibiótico, ele surge, o grupo subsequente, ele surge na deficiência do grupo anterior. Então, eles tentaram corrigir o espectro, depois tentaram corrigir a suscetibilidade à beta-lactamase. Eu não sei se vocês conseguem observar isso, mas só se produziu um antibiótico na deficiência do outro. O que o outro tinha de deficiência, né? Eu busquei corrigir na geração futura.
Vocês conseguem observar isso? Então, aqui eu tenho amoxicilina e ampicilina associada com ácido clavulânico e com sulbactam. Dúvidas? E aqui mostrando, né? Isso aqui tem no livro lá, são as doses das penicilinas. Olha quantas penicilinas tem aqui. G cristalina, aí pode ser dada por via intravascular, G procaína, G benzatina, penicilina V, as de espectro programado, oxacilina e diclosaxilina. A diferença entre as duas é que a oxacilina é parenteral e a diclosaxilina é oral. Ampicilina, aqui a ampicilina associada com sulbactam, amoxicilina associada com ácido clavulânico e amoxicilina associada com sulbactam. Olha quantos antibióticos vocês aprenderam já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alguma dúvida, gente? Dentro das penicilinas, eu só não consegui resolver um problema. Eu resolvi o problema do espectro, resolvi o problema do estafilococcus. Qual o problema que eu não consegui resolver? Me fala. Isadora. O que eu não consegui resolver, Isadora? Dentro das penicilinas. Repete a pergunta, por favor. Dentro das penicilinas, eu resolvi todos os problemas. Eu tinha penicilina com espectro curto, ampliei o espectro. Eu tinha penicilina que não pegava estafilococcus, eu fiz a penicilina que pegava estafilococcus. Qual foi o problema das penicilinas que eu não resolvi? As reações alérgicas? Isso. Então, dentro das penicilinas, eu não consigo resolver a questão alérgica. Se o paciente for alérgico a uma penicilina, ele é alérgico a todas. Então, como é que eu resolvo o problema da alergia às penicilinas? Indo para outro grupo de antibiótico. Entenderam? Aí que entra, então, as cefalosporinas, que é um outro grupo de antibióticos. Tanto as cefalosporinas quanto as penicilinas são chamadas de antibióticos beta-lactâmicos. Vocês vão ver isso na literatura. Mecanismo de ação igual. São bactericidas, vão agir inibindo a formação da parede celular e excreção renal. Esse perfil é bem parecido com o perfil das penicilinas. Só que as cefalosporinas, elas têm um espectro maior do que as penicilinas. Esse espectro é maior no intuito de bactérias gram-negativas e bactérias que produzem beta-lactamase. Então, quando eu faço opção pela cefalosporina, é quando o paciente é alérgico à penicilina. Senão, eu não vou usar a cefalosporina, não justifica. A princípio, não. Eu vou usar a cefalosporina se o paciente for alérgico à penicilina. Certo? Bom, a cefalosporina, presta bem atenção, eu tenho cefalosporina de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Na odontologia, a gente vai usar o quê? Primeira geração. Não vai sair da primeira geração. Porque quando eu saio da primeira geração, eu aumento o meu espectro para gram-negativo e para bactérias que produzem beta-lactamase. Está fora do contexto da odontologia. Então, odontologia, vocês vão usar praticamente primeira geração. Aí, na primeira geração, eu tenho, para via oral, daqui a pouquinho eu mostro para vocês o nome. Para via oral, eu tenho cefalexina e cefadroxila. E injetável, eu tenho cefalotina e cefazolina. Aqui, ó.
Cefalosporina de primeira geração, que é a que a gente vai usar, né? São prescritas nas infecções graves, odontogênicas, em traumatologia, que são cirurgias hospitalares, né, a princípio, e feridas infectadas. Ou nos casos de pacientes com alergia à penicilina. Os que não podem usar a penicilina vão usar a cefalosporina. Essas são as indicações. Vocês vão usar praticamente qual cefalosporina? De primeira geração. Ok? São muito usados também, em procedimentos cirúrgicos que envolvem pele, trato gastrointestinal e trato geniturinário. Resumindo, gente, vocês vão usar a cefalosporina de primeira geração quando o paciente é alérgico à penicilina. Se não, vocês vão tentar trabalhar dentro do grupo das penicilinas. Olha lá, ó. É indicado em pacientes alérgicos às penicilinas, quando essas reações não apresentaram manifestações potencialmente graves, como angioedema e broncoespasmo. Então, preste atenção no que esse slide está falando. Eu posso usar a cefalosporina no paciente alérgico à penicilina? Posso, desde que a reação alérgica não tenha sido grave. Senão, não pode usar, porque existe uma reação alérgica cruzada. Alguns pacientes que são alérgicos à penicilina são alérgicos à cefalosporina. Professor, como é que eu faço então? Você não vai usar se a reação alérgica foi grave. O que é reação alérgica grave? Aquelas reações alérgicas caracterizadas por broncoespasmo, angioedema, reações alérgicas que iniciam rapidamente após a administração do medicamento. Isso é reação alérgica grave. Eu tomei um remédio hoje e empolei o corpo amanhã. Não é reação alérgica grave. Aí, nesse caso, pode fazer. Beleza? Então, essa é a limitação. Eu vou usar a cefalosporina quando a reação alérgica não foi grave. Dúvidas? E aí eu falei para vocês, quais que vocês vão trabalhar? Cefalexina, cefadroxila, via oral. Cefalotina, cefazolina, via intramuscular ou intravascular. Essas 4, elas são muito parecidas no espectro, a diferença é só farmacocinética. Por exemplo, a cefalexina eu vou fazer um comprimido a cada 6 horas. Cefadroxila, um comprimido a cada 12 horas. Cefalotina, eu faço uma injeção a cada 6 horas. Cefazolina, uma injeção a cada 8 horas. Ok? Essa que é basicamente a diferença. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Entenderam bem a diferença? Cefalosporina, penicilina são beta-lactanos. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um oi aí que eu estou fazendo teste aqui. Fala alguma coisa aí. Estão ouvindo direitinho? Sim. Oi. Quem quer perguntar? Como assim beta-lactante? Hã? Como assim beta-lactante? Eu não entendi. Não, beta-lactante é a classificação da penicilina e da cefalosporina. Elas são beta-lactames porque são bactericidas e interferem na parede celular bacteriana exatamente na questão do peptoglicanos.
Então, elas são classificadas como beta-lactâmicos. Certo? É a classificação química. O anel beta-lactâmico. Ok? Ô, professor, Oi. tirando assim a diferença da via que vai ser administrada a cefalexina e a cefalotina, ela tem alguma outra diferença? Não. Porque todas duas são de primeira geração, né? Então o espectro dela é o mesmo, tudo é o mesmo. Tudo parecido. Elas são todas da mesma família. São todas cefalosporinas de primeira geração. Qual que é a diferença entre elas? Só farmacocinética. É a posologia que é diferente. O resto é tudo igual. Espectro de ação igual, mesma coisa. Diferenças farmacocinéticas. É claro que no consultório você não vai usar, a gente usa cefalotina e cefazolina no hospital, paciente internado. No consultório você vai usar cefalexina ou cefadroxila. Você vai optar por qual? Pelaquela que tem melhor comodidade de uso. Cefadroxila vai tomar de 12 em 12. A cefalexina vai tomar de 6 em 6. Mas é a mesma coisa. Só que a farmacocinética é diferente. Por isso que uma dá de 6 em 6, a outra dá de 12 em 12. Quando é que eu vou usar a cefalosporina na clínica odontológica? Naquelas situações que eu falei para vocês, traumatologia, infecções de pele, infecções graves. Caso contrário, eu vou usar quem? Penicilina. Se o paciente for alérgico à penicilina, desde que a reação não seja grave, cefalosporina. Esse é o raciocínio da prescrição do antibiótico. E aqui mostrando, ó. Cefalexina, 500 miligramas de 6 em 6 horas. Cefadroxila, 500 miligramas de 12 em 12. Cefalotina, 1 grama a cada 6 horas. Cefazolina, 1 grama a cada 8 horas. Então, o que é que muda aqui? Dosagem. Posologia. As outras cefalosporinas, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração, não tem interesse para a odontologia. Porque aumenta muito o espectro para gram-negativo e para bactérias que produzem beta-lactamase. Então, não tem indicação para odontologia. Dúvidas? Aqui, segunda geração que eu falei para vocês, ó. A gente não usa na clínica odontológica. Por quê? Porque eu amplio para gram-negativo e para bactérias que produzem beta-lactamase. Exemplos: cefaclor, cefuroxima. A cefuroxima é usada em sinusite, em otite, quando não se pode usar amoxicilina com ácido clavulânico, porque o paciente é alérgico. Sinusite, parotidite também. Posso usar. Essas são as de segunda geração, cefaclor e cefuroxima, também chamado de acetil cefuroxima, né? Assim, ó, X, né, X é acetil, PL, cefuroxima. É o Zinat. Terceira geração, que é a ceftriaxona. Isso aqui é para pneumonia, meningite. Não tem indicação em odontologia. O que a terceira geração tem? Ela tem um espectro aumentado para gram-negativo e para bactérias que produzem beta-lactamase. Então, quando eu caminho na geração, eu aumento o espectro para gram-negativo e o espectro para bactérias que produzem beta-lactamase. Odontologia, primeira geração. Outros antibióticos beta-lactâmicos da mesma família, o imipenem,
certo? Também indicação pequena, isso aqui é tudo hospitalar. O imipenem e Astreonan. Esses dois não têm muita indicação para odontologia. Eu posso usar quando o paciente tem alergia à penicilina e não pode usar a cefalosporina. Então, praticamente, vocês não vão usar isso aqui, nem o Astreonan, nem o imipenem. O que vocês vão usar? Penicilina e cefalosporina de primeira geração. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo. Agora, quando eu criei um problema, qual foi o problema? Eu falei para vocês assim, a cefalosporina só é indicada, só não pode ser usada quando a alergia é grave. Certo? Então, eu preciso resolver esse problema. O problema é resolvido com os macrolídeos. Esse grupo aí, ó, é o terceiro grupo. Os macrolídeos têm um espectro muito parecido com penicilina. É muito parecido o espectro com a penicilina. Qual que é a diferença dos macrolídeos? O mecanismo de ação. Eles vão trabalhar aonde? Na síntese proteica bacteriana. Eles não mexem na parede celular bacteriana. Então, eles são antibióticos bacteriostáticos e não bactericidas. Ok? Olha lá, ó. Espectro, maioria das bactérias gram-positivas. Então, a gente vai usar em odontologia, vai usar. Quando? Quando o paciente é alérgico. São excretados na bile e não necessita de ajuste na insuficiência renal. Eles não são eliminados pelo rim, de maneira importante. O primeiro, eritromicina. Macrolídeos. O primeiro, eu estou falando para vocês, eritromicina. É igualzinho a penicilina em relação ao espectro. A diferença está no mecanismo de ação e na farmacocinética. Quando é que eu vou usar a eritromicina na odontologia? Infecções, olha só, infecções leves a moderadas em pacientes alérgicos à penicilina. Qual que é o problema que a eritromicina apresenta? Dá muito problema gastrointestinal. Náusea, vômito, dor abdominal e etc. Eritromicina é o primeiro dos macrolídeos. Claritromicina, espectro parecido com a eritromicina, só que a diferença é o quê? A vida, meia-vida, né? Mais longa. Claritromicina é igualzinha à eritromicina. Quando é que eu vou usar em odontologia? Infecções leves a moderadas e pacientes alérgicos à penicilina. Azitromicina é um outro macrolídeo. Qual que é a diferença da azitromicina? Farmacocinética. Eu posso dar um comprimido por dia e geralmente de 3 a 5 dias. Eritromicina, claritromicina e azitromicina. Dúvidas? Aqui mostrando, ó, eritromicina 250 a cada 6 horas ou 500 a cada 12. Claritromicina 500, 250, 500 a cada 12 horas. E azitromicina 500 miligramas uma vez ao dia.
Esses são os macrolídeos. Beleza? Hoje nós vamos parar por aqui, vamos só ver esses aí. Agora, fica faltando alguns para a gente terminar. O que eu quero que vocês façam? Vocês estão vendo a tela? Sim. Estão vendo a tela? Sim. Eu gostaria que vocês assistissem essa aula aqui, está muito boa essa aula, que fala de antimicrobianos, que aí vai incluir antifúngico, antiviral e quimioterápicos, tá certo? Gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo aí. Vocês leram o artigo, sim ou não? Sim ou não? Não, Não leram? ainda não. Ah, mas credo. Vocês não estão fazendo nada que eu peço, né? Ei, ai. Não é bem assim, não. Mas então por que vocês não leram? Quem leu o artigo? Fala para mim. Quem leu o artigo? Vamos, gente. Camila, Caio, Thaís, Natália, Laura. Quem leu o artigo? Ninguém. Aí, ó, o Felipe escreveu ninguém aqui no chat. Vocês têm que completar a aula no AVA. Então, porque senão... vocês leram o capítulo no livro? Responderam o questionário? Também não. Não, eu respondi, professor. Respondeu? Sim. Não, beleza, então. Então, quando a gente terminar a parte de antibioterapia, nós vamos corrigir o questionário. Tá certo? Tá bom. Aí hoje eu não vou fazer a chamada, vou fazer a chamada pelo Google aqui. Tá certo? E qualquer coisa vocês me chamam aqui no WhatsApp. Beleza? Beleza. Aí depois, quem quiser vir na faculdade assistir a aula, vai ser presencial também. Viu? Quem quiser vir, não é obrigado a vir. É só fazer a declaração que vai vir ou que não vai vir. Vocês vão receber isso aí. Ok? A semana que vem vai ser presencial, professor? Não, quem quiser vir. Eu estou na sala de aula na faculdade. Então... Aí quem quiser ir é só ir, não precisa fazer mais nada, só ir. É só ir, mas aí vai ter que vocês vão receber por e-mail um comunicado, aí você vai falar que quer ir ou que não quer ir. Quem quiser vir assistir, Entendi. eu vou transmitir a aula online. Vai ser para todas as matérias isso, o senhor sabe? Sim, para todas as matérias. Vocês vão receber esse comunicado aí. Entendi, obrigada, professor. Então tá, então fique com Deus, saúde para nós. Amém.